Estão me ouvindo bem? Sim, né? Sim. Uhum. Ok. Cris, só antes de começar, tem alguém que está com o microfone ligado ainda. Então, se vocês puderem, por favor, só olhar e virem se estão com o microfone desligado, eu agradeço. Obrigada. Vai participantes e multidão. Então, nós vamos falar da lei de Deus, né? Como o próprio convite nos dizia. E a primeira aula nós intitulamos como a arte de saber viver. E o primeiro convite que eu vou fazer para vocês nesse momento é que vocês esqueçam o dia que passou, se aconteceu, se foram coisas boas que aconteceram, não tão boas, ou coisas ruins, que vocês deixem para trás, esqueçam um pouquinho de tudo que passou hoje, e também esqueçam dos afazeres que tem para fazer depois da aula, depois desse momento aqui juntos, né? Então, que esse momento seja inteiro de vocês, presente aqui comigo, com o pessoal aqui da equipe, com todos os outros participantes, que hoje a gente já está em 47 pessoas aqui. Então, que a gente possa realmente aproveitar esse momento e refletir e se manter aqui e agora, no presente, tá? Então, e o título dessa primeira aula, como eu já falei, ele vem muito de encontro ao texto do curso, né? No que diz respeito à vida, que ela é uma coisa muito séria. E ela deve ser percorrida com consciência e responsabilidade. E por que eu estou falando isso? Parece uma coisa... óbvio que eu tenho consciência, né? E que eu vivo a minha vida com responsabilidade. Mas se a gente for olhar intimamente, a gente, na maioria das vezes, vive por viver. Ou seja, a vida acontece e a gente acaba não dando a importância ou não percebendo as coisas como elas verdadeiramente são. Nós estamos muito na aparência e na superfície. O que é viver na superfície, né? Nós temos uma rotina, acordamos todos os dias, nos arrumamos para o trabalho ou não, vivemos aquela rotina sem prestar atenção nos detalhes, sem entender, na verdade, o que se passa com a gente. E isso faz com que, na verdade, a gente acabe cometendo muitos equívocos por realmente não estar presente. É uma vida de comer, dormir, trabalhar, assistir televisão e assim vai passando os dias. Então, na verdade, nós não sabemos viver. Nós não sabemos observar os acontecimentos da nossa vida. Então, aqui apanhando com o slide. Cris, Oi, só um instantinho. Ali no chat pediram, Daniele pediu para você aceitar a entrada da Karina. Ah, tá. Eu estou aqui tentando... Tem como distribuir essa função? Não consegui fazer isso, tu acredita? O Alexandre está aqui do meu lado, mas eu já aceitei todo mundo que pediu. Tá, então tá bom. Obrigada. Tá? Eu acho que ela já conseguiu entrar. É bem isso, é administrar a fala e a gente está administrando aqui quem chega, mas devagarinho a gente vai fazendo tudo. Mas vai ficando de olho aí, Tati, qualquer coisa vai avisando. Essa imagem, ela tem um movimento, não sei se vocês conseguem vê-la em movimento, né? E ela é uma imagem muito significativa. Na verdade, o que vocês olham para essa imagem, o que vocês sentem, né? De quem são essas mãos? São as mãos de Deus. Sobre toda uma galáxia, né? Isso quer dizer o quê? Que por mais que a gente imagine que a vida da gente é um caos, que as coisas acontecem ao acaso,
e que está tudo bagunçado, que o mundo está de perna para cima e que as coisas dão errado. Na verdade, é um grande equívoco quando a gente pensa dessa forma, porque nós estamos protegidos o tempo inteiro, sob essa força que é Deus. Né? E falando de Deus, eu gostaria de que vocês pensassem um pouco como que essa ideia de Deus foi concebida desde a infância de cada um, né? Porque nós vivemos sob forças, né? Forças maternas, sob forças paternas, maternas, sob a força do meio, e a gente cresceu, independente da religião que professe, a grande maioria de nós cresceu acreditando num Deus punitivo, o Deus que castiga, o Deus que pune, que tudo é pecado, esse Deus que não é bondoso, que na verdade eu tenho medo dele, porque ele me castiga. E isso faz com que a gente fique cada vez mais afastado, né? Mais afastado de Deus. E só que, na verdade, essa visão desse Deus punitivo, ela é totalmente equivocada. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Deus é bondade, amor e justiça o tempo inteiro, sabe? Por mais que a gente esteja afastado dele, ele permanece dentro de cada um de nós, que a gente diz que é Deus imanente, Deus dentro de cada um, né? E já devem ter ouvido falar, né? A centelha divina que existe dentro de cada um. E é uma realidade, e é como o Jorge falou ali no início, existe uma lei. Então, por mais que a gente ache que a vida é um acaso, um engano, uma série de equívocos, isso não é verdade. Cada movimento que acontece na vida da gente, ele é necessário e merecido, por mais doloroso que pareça, e por mais doloroso que seja. Né? Na verdade, por mais que a gente não aceite, a lei de Deus, ela se aplica aos ateus, aos evangélicos, aos espíritas, aos espiritualistas, aos católicos, a qualquer um que habite esse universo. Somos seres humanos, né, e estamos sob essa lei. E é ela que nos rege, é ela que rege a nossa vida, os nossos dias. E Deus é essa força, Deus é essa lei. Eu vou dar uma notícia que talvez vocês não gostem muito de ouvir, né? Mas eu acho engraçado porque quando a gente entende isso, quando a gente vê isso pela primeira vez, a gente sempre duvida, né? Mas o slide diz assim, só um minutinho, dá para tirar aqui, não? Tá. Esse risquinho aqui. Ah, tá. A teoria do acaso é inaceitável para quem sabe que o universo é um organismo cujo funcionamento é regulado pela lei. Num sistema desta natureza, não pode haver lugar para acaso. Então, o que quer dizer isso? Que não existe sorte, não existe azar e não existe acaso. Então, quem acredita ou diz assim, foi um acaso, foi um equívoco, foi sorte ou foi azar. Isso não existe, gente. Existe merecimento, né? E existe a lei de Deus, que regula tudo a todo instante. Então, realmente, se há uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que não existe acaso. E no decorrer do curso, a gente vai detalhar um pouco melhor. Hoje na verdade, é uma abordagem mais ampla, né? Mas durante o curso nós vamos trabalhar temas que vão trazer para vocês o funcionamento, como essa lei funciona. Que lei é essa? Que na verdade é um conjunto de leis, né?
Se eu digo assim, não existe sorte, não existe azar, como que as coisas acontecem, então? Como é que vocês já pararam para pensar como que as coisas como que a gente justifica as coisas que acontecem na nossa vida? Normalmente a gente acha que a culpa é do outro, né? Porque o meu chefe, ele é muito grosseiro, o meu vizinho me incomoda muito, o meu marido, ele realmente tem um comportamento muito complicado, o meu filho é rebelde, então eu vou colocando os meus problemas, geralmente sempre para fora de mim, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de si, ou seja, de que forma que eu penso, como que eu vejo a minha vida, como que eu olho para a minha personalidade, né? Quem sou eu? Quem é a Cristiane? Quem são vocês? Porque, na verdade, quando alguém pergunta assim, quem tu é? Aí a gente diz assim, eu sou aposentada, eu trabalho com isso, eu tenho um grupo de jovens, né? Eu moro ali na rua tal. Sim, mas não é disso que eu estou falando. Quem somos nós, interiormente falando? Daí é uma pergunta que dá meio um choque, né? Porque, na verdade, eu não sei quem eu sou. Eu vivo tão para fora de mim que eu me desconheço. Então, fica aí uma reflexão já para a próxima aula. Nenhum fenômeno ocorre ao acaso, mas sempre de acordo com uma lei, que o guia e individualiza. Essa imagem é muito interessante. Quem é que está com a chave da porta? Quem é que está com a chave dessa porta? Sou eu. Eu tenho a chave da porta. E o que isso significa? Alguém sabe me dizer? Pelo menos vamos pensar para depois a gente conversar ou trocar uma ideia, né? Já que aqui somos em muitos, não dá para a gente abrir para todo mundo falar. Se eu tenho a chave da porta e eu sei que existe uma lei, quem é que tem essa chave? Sou eu. E como que eu manuseio essa chave? Quem é o que dentro de mim dita a minha vida? Vocês já pararam para ler um pouquinho ou para conhecer um pouquinho da personalidade? O que é a personalidade? Quem sou eu? Que tipo de pensamento eu alimento? Quando eu acordo pela manhã, qual é o meu primeiro pensamento? Que tipo de energia eu vibro? Que tipo de pensamento eu tenho? Esse slide diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como orientar a vida no plano geral do universo, conhecendo o funcionamento da lei? Então, esse é um ditado popular, né, gente? Que diz assim: quem planta, colhe. Todo mundo já ouviu isso. E o que isso quer dizer? Na verdade, esse ditado popular tem uma sabedoria muito grande, né? Existe uma sabedoria grande nessa frase. Mas a maioria desconhece esse mecanismo, porque a gente diz assim: quem planta, colhe. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá, mas como que funciona isso? Que mecanismo é esse? É a lei de causa e efeito? Também. Também é a lei de causa e efeito. Mas existem outras leis que regem esse fenômeno, vamos dizer assim, que está intrínseco em cada um de nós, que faz parte do universo. Eu costumo dizer assim, a gente diz assim, Deus, poxa, então eu vou lá fazer aquele curso 1h30 toda segunda-feira, ok, e aí eu aprendo um pouco e toco a minha vida. Esse é um caminho que realmente a gente não tem como escolher. Porque a partir do momento que eu quero aprender uma nova forma de pensar, que eu sei que existe uma lei,
por trás de tudo isso, regendo tudo isso, que essa lei é Deus, eu não posso fragmentar a minha vida dessa forma. Ou seja, então eu vou lá, vou ficar 1h30 lá vendo o curso e depois eu toco a minha vida. Não. Eu preciso vivenciar os ensinamentos de Deus todos os momentos da minha vida. Seja no trabalho, seja com a família, seja numa viagem, seja aonde eu estiver, a cada minuto, a cada segundo da minha vida. Do contrário, não funciona. É como se fosse uma obrigação. Tá, eu vou lá, rezo um pouquinho, ou então na hora da minha oração eu vou lá, peço a Deus ajuda, ou agradeço. Não, mas eu só agradeço. Tem muita gente que diz isso. Eu agradeço muito, sempre. Ótimo, continue agradecendo, porque a gratidão é uma bênção. Mas como eu penso? Como é que funciona aqui? Eu sou um julgador? Eu adoro julgar os outros. Sabe? Eu olho para o fulano, o fulano é isso, é aquilo, é aquele outro. Entende? Então, é tudo muito conexo. As coisas são muito ligadas. E eu não percebo, porque eu vejo tudo muito fragmentado. Como se o meu dia com a minha família não tivesse do jeito que eu falo com o meu filho, com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe ou com um colega de trabalho, não tivesse nada a ver com os ensinamentos que eu tenho de religiosidade, que existe uma diferença entre religião e religiosidade. A religião foi uma coisa inventada pelo homem, né? Que tem suas crenças, seus dogmas, e respeito cada uma delas, e aqui estamos abertos para todas. Mas religiosidade, nós temos um evangelho que nos mostra qual o caminho certo. Compreende? Então a gente diz assim, como que eu vou agir? Vamos estudar o evangelho. Porque é muito fácil eu chegar e dizer, Deus, muito obrigada, eu estou precisando, sabe? Eu peço saúde, eu peço isso, peço aquilo, agradeço. Sabe aqueles filhos que só pedem, mas na hora que o pai diz, meu filho, o melhor para ti é isso. Eu digo, não vem me dar sermão. A gente faz da mesma forma com Deus, né? Então, eu peço, eu agradeço, ok, mas na hora que eu leio o Evangelho, que Deus, que Jesus, né, trouxe para nós todas as orientações há mais de 2000 anos, e a gente continua fazendo tudo ao contrário. Por isso que a gente vive esse mundo emborcado, como se a gente estivesse de cabeça para baixo, sofrendo todas as dores possíveis. Uma outra coisa que eu não falei no início, gente, é que nós não temos muita pressa nos nossos cursos, tá? Então, por exemplo, a aula que eu planejei para hoje, provavelmente não vou conseguir terminar ela hoje, né? Mas essa é uma característica que a gente tem, de não ter pressa, porque o objetivo nunca é alcançado com pressa, né? Como diz a minha colega Helena, que está aí participando também, que já é do curso do equilíbrio, né? O mal tem pressa. Então, nós não temos pressa, ok? Então, aí ele diz assim, é difícil a arte de saber viver. A vida é um vaso que podemos encher com o que quisermos, mas a verdade é que temos querido enchê-lo de erros. Então, o que podemos receber se não sofrimentos? Então, dentro da lei de Deus, gente, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, Deus, é como se Deus nos dissesse assim, experimenta, meu filho, vive. Ele vai nos dar 1000 chances. Mas quando a gente descobre que se eu encher esse vaso com coisas boas, eu vou colher novos frutos, entende? É aquela velha história, eu não consigo plantar tomates ou vamos dizer, eu não consigo plantar espinhos e colher flores, né? Eu vou plantar espinhos e colher os espinhos, não tem como ser diferente. Então, a gente constrói o nosso caminho dessa maneira, enchendo o nosso vaso. Por isso que precisa estar muito atento. E é uma construção diária, como eu já falei. Então, do que eu estou enchendo? Eu estou enchendo o meu vaso com o quê?
com irritação, com maledicência, com julgamento, com preguiça, ou não, entende? Então, quando eu lembro que quando a gente entrou no curso lá, já faz acho que uns 8 anos, nem era o grupo de jovens ainda, nós tínhamos uma colega, ela era sempre muito irritada, né? Mas uma pessoa maravilhosa. E eu não esqueço o dia que ela disse assim, ela levantou e disse assim, eu não acredito que eu sofro tanto e ainda agora descubro que a culpa é toda minha, sabe? Então, essa percepção dos meus atos e o meu sofrimento, essa ligação entre da forma como eu penso, da forma como eu sinto e o que eu sofro, ela é fundamental que a gente comece a amadurecer. Pare de colocar a culpa em quem está do meu lado. E aí ele diz assim, há muitos livros sobre a arte de alcançar o sucesso, de alcançar sucesso na vida. Mas trata-se de uma ciência de superfície. Primeira pergunta que a gente vai fazer: o que é ter sucesso? O que é ter sucesso para cada um de vocês? É ter um carro novo, é viajar, é fazer uma festa. Se a gente for parar para pensar, todas as coisas que a gente planejou, os não tão jovens, né? Eu vi que tem gente aqui de todas as idades, mas a maioria das coisas que a gente planejou há 10 anos atrás, a gente já tem, né? Para os mais jovens, ok, estão aí conquistando e tal, mas não vai ser muito diferente. E aí, tudo que eu queria eu já tenho. Eu já viajei, eu tenho um carro, poxa, eu estou tranquila, ou de repente eu estou aposentada, que é o meu caso. E aí, eu estou feliz? Eu estou preenchida? Bem, sabe? Eu estou achando que a vida tá legal ou não? Né? Então, uma das primeiras questões é o que é o sucesso para mim? Ele é material ou não? Eu consigo, ou quando eu tenho alguma coisa nova, aquela alegria dura uma semana e depois já não tem mais muita graça. Percebe o que eu quero dizer? Que esse sucesso, que ele diz ali que é uma ciência de superfície, se baseia na sugestão, na arte exterior de apresentar-se, de falar e convencer o próximo. Ora, isso só pode levar a um êxito parcial, momentâneo e superficial. Então, quando eu vejo o sucesso dessa forma superficial, ele é momentâneo. Por quê? Porque eu continuo afastada de Deus. Então, o que me dá alegria? A alegria verdadeira. Nós vamos falar disso numa próxima aula, tem um slide muito bacana. O que me dá alegria verdadeira é a aproximação com Deus. E o que é essa aproximação com Deus? É quando eu começo a me autoconhecer e eu começo a ver a vida, a ver o outro com compaixão, com amor, com um sentimento completamente diverso, diferente daquele que a gente aplica hoje. Isso eu posso garantir para vocês. O verdadeiro êxito na vida consiste num problema de construção de destinos, um problema complexo de longo alcance, que só se pode resolver conhecendo o funcionamento das leis profundas que regem a vida. É a posição de cada um dentro dessas leis, ou seja, o plano de uma vida enquadrada no plano geral do universo, em função de Deus. Quando a gente fala disso, a gente precisa entender que a vida, ela não
ela não consiste entre um nascimento e um desencarne. Então, a nossa vida, ela não pode ser concebida sem a reencarnação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O espiritismo, ou seja, as religiões espiritualistas, são reencarnacionistas, ou seja, nós existimos muitas vezes, são muitos nascimentos e muitos desencarnes. E isso, se eu compreender o que é encarnação, nós vamos ter uma aula ou mais de uma falando só sobre isso, não tem como eu entender o que funciona na minha vida. Então, quando a gente diz assim, eu tenho um problema muito sério no campo financeiro, né? Eu tenho um ângulo fechado, ou seja, as minhas possibilidades ali são sempre muito complicadas. Eu tenho muita dificuldade financeira, então qualquer coisinha que eu faça, eu estou sempre apertada na questão financeira, né? Então, e aí eu fico pensando, poxa, por que tem tanta gente que ganha na Mega, que é tudo tão fácil e para mim é sempre tão difícil? Nossa, muito difícil, entende? Então, onde está o meu sofrimento hoje, seja em qual for, no campo amoroso, em qualquer quesito da vida, vamos dizer assim, existiu um abuso, seja nessa mesma existência ou numa existência passada. Então, onde existe uma dor, existe um abuso. E isso é a lei agindo como um todo, né? Isso nós vamos esmiuçar depois, mais para frente, nas próximas aulas. E nós temos dois caminhos. Ali a figura ela é bem clara, né? O caminho de Deus, que é o caminho do Evangelho, ou o caminho do mundo, que é esse apelo que o mundo nos faz, né? O mundo material, essa vida superficial. E se a gente olhar a figura, o caminho do mundo é o caminho asfaltado, facinho de rodar, né? E o caminho de Deus, ele é um caminho mais pedregoso. Por que isso? Porque a gente tem muita resistência à mudança. É muito complicado um posicionamento como nos pede o Evangelho, no mundo materialista como nós vivemos hoje. Só que esse caminho lisinho e fácil de transitar é o que me traz todas as dores. E o caminho mais difícil é o que vai me trazer a felicidade. Fica mais uma reflexão, né? Só um minutinho, gente, eu tô aqui falando, meu grupo, eu não tô conseguindo vê-los ali, eu não sei se já faz quanto tempo de aula, se já tá na hora da gente abrir para se alguém tem alguma pergunta. São 8 horas, Cris. Se tu já quiseres abrir, pode abrir agora nesse primeiro momento. Então, gente, vamos lá. Eu não sei, Jorge quer comentar alguma coisa, Jorge? E as meninas? A Tati Tessarolo, a Tati Rocha, acho que já entrou. Não, eu não quero comentar nada, tá tudo bom. Seria bom apresentar só a Tati Rocha, né, para a gente ver a cara dela, né? Tá aí, Tati? Eu acho que ela não tá. Então, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, tem uma mãozinha ali no... Só um minutinho que eu vou tirar o meu slide aqui, só para a gente se ver um pouquinho melhor. Tem de opção ali, Se alguém tem alguma dúvida, tem uma mãozinha que dá para levantar, ou pode desmutar o microfone, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Raise hand, na parte dos participantes ali. Depende se a pessoa está usando o computador ou o celular. Mas o nome é Raise Hand. Tu não vai ver porque tu é administrador. Tá.
Ninguém quer falar nada? Então, vamos continuar. Tati, Maria, Só posso oi. fazer um Eu comentário? quero falar. Por favor, senão eu vou ficar num monólogo aqui, Pode ninguém mais vai falar. querer ouvir minha voz. Quem quer Oi, falar? posso falar? Quem é? É a Cris Tessarolo. Eu tô com um probleminha aqui com minha tecnologia high-tech. Sim, Eu vou só botar o fone que acho que vai ficar melhor. Peraí. tá bom, minha querida. Ô, Cris, Oi, amor. a minha pergunta é a seguinte. Na tua fala, quando tu expressa que a nossa maior dificuldade momentaneamente foi uma questão de abuso em outras vidas, como que eu entenderia, como que tu poderia me explanar um pouco mais sobre as doenças do psique? Tá. Ok, vamos lá. Então, para a gente falar um pouco, já que surgiu essa pergunta agora, a gente poderia vamos falar melhor quando a gente falar em trajetórias. Trajetórias, minto, em livre-arbítrio, tá? E determinismo. Então, o que acontece? Eu vou usar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro. Nós tivemos, vamos supor que tivemos numa vida precedente, tá? Um abuso com a própria vida, ou seja, eu resolvi tirar a minha própria vida, ok? Então, eu entro num campo de determinismo, ou seja, eu esgotei o meu livre-arbítrio e eu entro nessa vida com um campo determinístico extremamente fechado, ou seja, eu não posso, eu venho com uma paralisia cerebral, tá? Um exemplo. E eu vivo uma vida acamada e não tenho livre-arbítrio nem para coçar as minhas próprias costas. Ok? Então, eu abusei, tirei a minha vida e vim nessa situação. A questão das doenças psíquicas, eu vou te dizer que assim, Jorge, tu tá aí? Tô aqui. Tá, eu acho que tu vais conseguir explicar para ela melhor do que eu a questão do psiquismo ali, do abuso, né? E depois vem com a sequela. Você já explicou, ela falou sobre o livre-arbítrio nosso, ele já vem com um determinismo, né? Livre-arbítrio, muita gente confunde com liberdade. Livre-arbítrio não é liberdade. Okay? Liberdade na acepção de você ser 100% livre. Porque o livre-arbítrio, ele tem uma parte determinística, ele tem uma parte dos arrastamentos, ele tem uma parte dos fatores maternos, fatores paternos. Então, todos os abusos que nós fizemos em vida passadas, em todos os níveis, financeiro, sexual, de tirar a vida, de bebedeira, de muito orgulho, de muita vaidade, de muita prepotência, de muita arrogância, de muito rancor, de muita mágoa, se abusou nessas variantes, você vem com determinismo, ou seja, o seu campo de escolha ele é quase nenhum. A vida quer te empurrar para a evolução. Então, ela não deixa você retroceder mais. Qualquer movimento que você faça, você vai sentir uma dor, você vai sentir uma insatisfação, você vai ficar doente. Algo vai acontecer, mas é que aí que precisa todo mundo se entender. Quando você não faz esse movimento, que é um movimento evolutivo, essa energia, porque tudo no universo é energia, que era para você evoluir, ela acaba indo para a sombra, ela acaba indo para o seu psiquismo de forma negativa, de forma a te proporcionar doenças de todos os níveis. Por quê? Porque você não fez o movimento é evolutivo, você precisa ter uma compreensão disso. Por isso que o curso é maravilhoso, você vai ter um autoconhecimento, você vai ter um conhecimento da lei, e em todos os momentos você vai perceber qual o objetivo de Deus naquele momento para você.
Como a Cris falou anteriormente, toda a nossa vida, todos os acontecimentos são oportunidades evolutivas que dependem do meu entendimento. Eu posso não fazer a evolução, mas a energia vai para a sombra, ela vai de forma negativa. Eu pego uma energia que é pura e transformo ela em doenças, em privações de todos os jeitos. No mesmo momento, isso vibra, porque tudo é vibração. E eu acabo trazendo para o meu campo todas as espécies de desilusões ou de acontecimentos do dia a dia que não vão bem, porque essa energia, além de ficar em mim e me proporcionar desconforto, ela vai para o ambiente, se exterioriza para o ambiente que eu vivo, através das vibrações, que por afinidade traz para nós mais problema. Por quê? Porque a gente não está evoluindo. É preciso entender, a lei de evolução, ela é prioritária em todas as leis do universo. Tudo que está acontecendo com cada um de nós, em cada momento, é uma oportunidade evolutiva que nós precisamos entender. Eu não sei se respondi, era isso? Respondeu. Foi bem completo. Só para complementar, quando a gente, para ver até que ponto a gente consegue se autodestruir, né? Porque eu dei um exemplo bem radical, fui lá e tirei a minha própria vida, né? Cometi suicídio e tal. Mas eu vou dar o exemplo de um acesso de raiva, vamos supor assim, né? Então, eu sou uma pessoa raivosa. Então, volta e meia eu tenho, sabe? Um ataque de raiva e eu posso nem exteriorizar isso. Eu posso engolir essa raiva. E eu me autodestruo igual. Porque, assim, cada pensamento, ele vibra, como o Jorge acabou de falar. Antes de eu exteriorizar, de querer xingar alguém, ou mesmo que eu engula o que eu não vou falar, né? Não vou verbalizar, mas eu engulo aquela raiva, o meu corpo, essa raiva, ela circula por todo o meu organismo, ela contamina cada célula, sabe? Ela faz um circuito fechado dentro do meu corpo. E aí, hoje, a humanidade vive a doença de uma forma intensa. Todo mundo tem doença, e várias, e principalmente doenças psíquicas, né? A gente vê muita depressão, muitos problemas nesse nível, e todo mundo tem pressão alta e aquela coisa. Tudo é pensamento, né? E quando hoje a medicina já está olhando para esse lado de uma outra forma, porque o que acontecia? Quando eu fiz o curso do Reiki, e estudei um pouco sobre metafísica, muito pouco, né? Mas o que eu vou contar para vocês foi o que eu aprendi numa leitura. Quando a medicina foi criada, lá nos primórdios, né? Era espírito, corpo, juntos. Na verdade, é a tríade, né? Corpo, mente, espírito. A Igreja Católica, na época, por conta do poder que tinha, né? Disse não. A medicina cuida do corpo e a igreja cuida do espírito. Então, houve uma cisão, né? E hoje a medicina já está vislumbrando, já consegue comprovar e aceitar que não existe corpo separado de espírito, de mente, sabe? É uma coisa só. Então, eu produzo a minha doença. Claro que aqui a gente não vai entrar. Tem as questões de hereditariedade, tem as questões que, claro, nasce com certas deficiências e tal, mas eu crio as minhas doenças através do tipo de pensamento que eu tenho. E vocês podem ver, hoje tem inúmeras terapias que estão tratando o ser como um todo. A própria cardiologia já lançou aí videozinhos, né, que os médicos, os cardiologistas agora, eles receitam espiritualidade. Teve até uma amiga que me mostrou, Cris, o médico receitou espiritualidade para mim.
É isso. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão que a gente possa tentar responder? Ou a gente pode continuar? Oi, Jorge. Ô, Cris, dentro desse aspecto que você falou, todos nós precisamos compreender o seguinte, que o corpo, sem o fluido vital, né, que dá vida a tudo, ele é uma matéria que se decompõe, Sim. A matéria é uma condensação de energia, e a energia ela não morre, a própria ciência diz isso. A energia se transforma, se transmuda a partir do pensamento da pessoa. Então, quem manda em tudo é o espírito. Então, você tem espírito, que é a inteligência, você tem um corpo de energia, que cada um pode dar o nome que quiser, e você tem um corpo. Mas todos esses três momentos, essa trindade, né, ela uma abraça a outra. Por exemplo, o corpo de energia, a parte energética, o perispírito, ou o corpo energético, como queiram chamar, ele abraça o corpo físico. Então, o corpo físico, ele é uma imagem do corpo energético. Mas quem está pensando é o espírito, que abraça os três. Então, o espírito pensa, a energia se transmuda e depois se materializa por condensação. Mas é sempre o espírito. Sim. E essas coisas todas se encaixam. Então, se você pensar errado, você, através do seu pensamento, você cria os fluidos que viram energia, que se condensam. Então, você fica doente. Ok? Esse é o aspecto. A depressão, por sinal, e nós vamos estudar a depressão quando estudarmos a arrogância, todo mundo vai perceber que a depressão ela vem de uma arrogância, que é um acúmulo de energia que depois se condensa no psiquismo da pessoa. Então é isso, mas lá para frente a gente vai se aprofundar mais nisso. Era isso, Cris. Obrigado. Ok. Vamos continuar, então. Aí ele diz assim, a vida é um jogo vasto e complexo. Podemos deixá-la decorrer levianamente, a vida, né? Mas então, ou perdemos o nosso tempo, ou semeamos sofrimentos, cometendo erros. Então, ele diz o quê? Que a vida é um jogo, que a gente desconhece as regras. O que é desconhecer essas regras? Eu desconheço que existe uma lei. Né? Vocês imaginem alguém que entra num jogo e conhece, lê o manual. Né? E aquele que entra no jogo e nunca leu o manual, desconhece as regras. Quem se dá melhor? Com certeza, o que conhece as regras do jogo. Então, ele diz, podemos deixá-la decorrer levianamente. Aquela coisa assim, deixa a vida me levar. Não vamos confundir aqui com resistência, né? Porque vamos falar disso para frente também, que são muitas coisas para falar, porque cada assunto aqui vai linkando outros, mas assim, eu vou pedir para vocês terem paciência, porque a gente vai esmiuçar isso. Hoje é um primeiro momento, um primeiro contato, para que realmente cada um entenda que existe uma lei por trás de tudo isso. E o Pietro Baldi diz isso 3 vezes, ele diz assim, existe uma lei, existe uma lei, existe uma lei. E a gente desconhece essa lei, por isso tropeça, a gente diz que bate no muro da lei, ou seja, a gente vive batendo com a cabeça na parede o tempo inteiro. Só que a lei é justa, bondosa e quer que a gente evolua. Então, é como se Deus, é como se fosse um aquário. O peixinho no aquário, ele acha que ele está livre, porque ele está nadando. Mas ele só consegue ir até o vidro, ele não consegue passar dali. É como um peixe num rio. O que acontece se o peixe sai do rio? Ele morre. Se ele sai da água, ele morre. Então, nós temos limites de... Ninguém pode sair fazendo o que quer. Então, muitas vezes a gente diz assim, aquele cara se salvou de um assalto. Deram um tiro, pegou na caneta, não matou. Que sorte que ele teve. Isso não é sorte. A gente vai ter uma aula bem bacana sobre isso. Na verdade, ele não tinha merecimento para desencarnar naquele momento. Então existe um Deus cuidando da gente o tempo inteiro, com todos os seus mensageiros, né? São muitos espíritos. Se não fosse o auxílio da espiritualidade, com certeza nós não estaríamos aqui. Nós somos assistidos o tempo inteiro. E pode acreditar, é porque a gente vive
vive uma vida tão de superfície, tão material, que a gente não percebe, não cria essa conexão com Deus, sabe? E ele diz assim, fala-se de destino e da sua fatalidade, mas os construtores desse destino somos nós mesmos. E depois ficamos sujeitos à sua fatalidade. A nossa vida atual apresenta-se como um fenômeno sem causas e sem efeitos, se considerada isolada. Então, é aquilo que a gente já falou. Eu não tenho como entender a minha vida dentro de um nascimento e um desencarne, porque eu não consigo realmente entender, né? E nós temos duas posições na vida. Ou nós somos construtores, ou nós somos destruidores. Então, a imagem ali de o pedreiro botando cada tijolo, eu quis demonstrar o quê? Que cada tijolo colocado numa parede é um pensamento que a gente tem, é uma ação, é um desejo. Então, eu construo a minha vida, eu levanto a minha parede, eu sou responsável por cada tijolo que eu coloco aqui. Seja ele tendo nessa vida, na verdade, o que eu fiz numa vida passada, então, vamos falar depois do determinismo, um pouco sobre isso, que é muito interessante. Mas, assim, ó, eu sofro uma ação na minha vida que me desalenta muito. Vamos usar um exemplo assim. A gente sabe que aqui no grupo tem pessoas com vários tipos de problema. Então, vamos usar um exemplo, né? Ocorre uma situação muito desagradável na minha vida. Se eu entendo que essa ação, que essa situação, por mais dolorosa que ela seja, ela é justa, porque ela teve uma causa num passado, seja num passado nessa encarnação ou numa encarnação precedente. Se eu entendo que eu sofro aquela ação devidamente, eu não me revolto, eu faço o quê? Eu sofro, mas eu compreendo que esse sofrimento é necessário. E eu olho para Deus e digo, o que Deus quer de mim nesse momento? Ele quer que eu evolua, ele não quer que eu me jogue mais para baixo. Então, eu sempre tenho duas opções. Pegar a situação que se apresenta e me levantar, ou pegar aquela situação que se apresenta, me vitimizar, me achar o coitado, porque eu não mereço, porque a vida não é justa comigo, e me jogar mais para baixo ainda. Compreende? Então, o que a vida quer de mim? A vida quer evolução. Deus quer que eu evolua, Deus quer que eu venha para Ele, que eu volte para Ele. E não que eu me revolte. Porque se eu sei que não existe sorte, que não existe azar, que não existe acaso, então o que me acontece é justo. Eu vou dar um exemplo aqui, que a maioria das pessoas me conhece. A minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia de catarata há uns 2 anos e pouco atrás, e o médico bobeou e ela ficou cega de um olho, né? E no primeiro momento, acho que todas as pessoas que nos conheciam, elas diziam assim, mas vocês não vão entrar na justiça, porque tal, e aquela coisa toda. E a minha mãe, nos seus 80 e tantos anos, né, conversamos bastante e entendemos que não existe sorte, que não existe azar e que não existe acaso. E então, esse olho, ele ficou cego por merecimento, né? Não se sabe o que aconteceu. E uma outra coisa que eu acho muito importante para a gente refletir é assim, a gente é muito preocupado com a vida passada. O que eu fui na encarnação passada? Quem será que foi? O que o meu pai foi, né? O meu marido, meu filho, será que foi? Normalmente todo mundo acha que foi rainha, né? Princesa, essas coisas assim. O pessoal tem muito isso, né? De procurar o que foi numa vida passada. Mas a vida passada passou, né? E o que importa é o que eu faço com o que chega para mim agora. Porque o que chega para mim agora é o que eu vou colher no futuro. Por exemplo, o que eu faço com o meu problema hoje vai determinar o que acontece comigo no futuro próximo ou num futuro de uma vida seguinte. Então, a gente costuma focar nas coisas que são menos importantes e deixa a grande chance que Deus dá para a gente, que a encarnação é uma grande chance de fazer de novo, mas fazer diferente. E aí a gente acaba se apegando a detalhes e deixando de lado
essa maravilha que é essa oportunidade de reencarnar e de fazer diferente. Porque a gente está há milênios fazendo as mesmas coisas, sentindo raiva, inveja, injustiçada, sabe? Poxa, e sofre, e vai sofrendo cada vez mais, e vai indo, e aí a gente vê essa humanidade sofredora. Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo julgando, todo mundo com raivinha, né? Todo mundo se sentindo coitadinho. A gente não é coitadinho, gente. Não é mesmo. Independente do problema que cada um tenha. Está nas nossas mãos. O tijolo e a pá ali, para que a gente construa o que a gente quiser. Cris, posso fazer uma pergunta? De preferência, a pergunta é a resposta já, né? Não, eu vou te fazer a pergunta. Que é uma questão que todo mundo se coloca, né? Se o processo ele é individual, como você acabou de falar, e se eu sou o construtor do meu destino, por que que eu me sinto uma vítima e por que que eu culpo todo mundo pelo que me acontece? E vou além, e por que que eu me sinto vítima, que eu culpo todo mundo pelo que me acontece, e por que que eu nunca acho que sou eu esse responsável? Ah, daí eu acho que a gente podia pedir assim, né? Já que o pessoal está tão quieto, quem é que queria tentar responder essa pergunta? Por que será que a gente se acha coitadinho e vítima? Posso responder? Quem está falando? A Cris Cessarolo. É que eu tô sem câmera, Cris. Ah, pode falar, meu filho. É um pouco assim do que eu tenho vivenciado, né? Que eu penso, que é a minha ideia. Talvez eu esteja errado e a gente pode construir junto. Eu tô aqui para aprender, né? Eu acho que a questão do ego, ela é bem saliente nessa resposta, porque eu acho que eu só consigo identificar no outro aquilo que eu tenho em mim. É por aí? Não. Também, sim. É que, na verdade, né, Cris, a gente falando para todos aqui, não sei se o Jorge quer complementar aqui, nós somos todos orgulhosos, o orgulho é a grande chaga da humanidade, né? Então, nós vamos trabalhar a questão do orgulho, da arrogância, minuciosamente, porque o orgulho, ele tem vários espectros, né? Que a gente precisa compreender cada um deles para que a gente consiga começar a se ver e deixar de colocar, como o Jorge falou, a culpa nos outros, né? Deixar de ser coitadinho. Né? Se achar coitadinho é orgulho puro, gente. Porque a gente tem uma ideia de orgulho muito distorcida. O orgulhoso, primeiro que as pessoas já gostam de dizer assim, eu senti orgulho de tal coisa. O orgulho não é uma coisa boa, nunca foi e nunca vai ser. A gente só tem essa fala por falta de compreensão do que é o orgulho, né? Então, o coitadinho, o que se acha, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, sou tal, é orgulhoso, igual aquele que se acha um monte, sabe? Nós vamos ter uma aula ali muito bacana, que a Maria Laura provavelmente que vai dar, que a gente vai falar do pêndulo, né? E esse pêndulo, ele faz assim, ele vai desde, eu me acho maioral, que é orgulho, só que eu estou num lado do pêndulo, e volta lá para o outro, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo acontece comigo, tudo é difícil. Orgulho igual, entende? É muito maravilhoso compreender isso. E a gente precisa achar o equilíbrio. Por isso que o nosso curso antigo era equilíbrio, né? Porque a gente tentou aí achar um meio de campo. Jorge, pode complementar, por favor? Tu faz a pergunta e tu mesmo faz a resposta. Até teve um doutor aí que tem uma resposta que ele falou que é falta do conhecimento da lei também. Sim. Apesar que a lei ela está na nossa consciência, então não seria bem a falta de conhecimento da lei, seria mais falta de se relacionar com ela, né? Porque
na verdade, o grande contexto aí, ele entra orgulho, ele entra arrogância, ele entra egoísmo, né? Que é a capacidade de afastamento exatamente da nossa consciência, mas o principal de tudo é uma fuga da lei de responsabilidade. Nós queremos, como a Cris falou lá no começo, semear à vontade, mas não queremos colher nada disso. E a lei não permite isso. A lei de causa e efeito diz, isso é física, que o efeito vai sempre voltar para a causa. Então, você pode fugir o quanto você quiser, até que você feche bastante o ângulo determinístico e que você vai ter que, uma hora, enfrentar os problemas. Não adianta você falar que é o outro. E aí, gente, todo mundo precisa tomar consciência disso. Tudo que está acontecendo com você o tempo todo e comigo é culpa inteiramente minha. É de minha responsabilidade fazer um movimento contrário àquele que me colocou nessa posição que eu estou. Então, nós também vamos ter uma aula sobre a justiça divina e que vocês vão ver que vai ser colocado isso de um jeito melhor. Eu só quis levantar aqui para a gente já ir começando a se acostumar com isso. Tudo, absolutamente tudo que acontece com cada um de nós, todo o tempo, cada um de nós, individualmente, é o responsável. Mais ninguém. Era isso, Cris. E parem de fugir. Então, a gente tem um hábito, né? E é um hábito mesmo. Essa questão de criar hábito também é uma coisa que a gente vai falar futuramente, de como a gente cria hábitos ruins, mas a partir do momento que a gente fica atento, que está construindo um hábito, a gente pode construir bons hábitos, né? Porque a gente parece que a gente está falando assim, a gente então só tem defeito, né? Não, tudo que é de bom já está dentro da gente, mas a gente ainda não consegue enxergar. A gente é completo, sabe? O amor, a compaixão, tudo que é bom e do bem já está dentro de nós. A gente é um ser perfeito, completo, mas a gente está tão soterrado nesse eu, sabe? Adoentado, vamos dizer assim, né? Coitadinho, que a gente não consegue vislumbrar essas outras qualidades. Gente, se a gente soubesse o poder que a gente tem, principalmente a vontade que está dentro da gente, que a gente pode utilizar, sabe? Mas o que a gente faz? Do que eu me alimento? Eu costumo sempre dizer isso assim, ó, quando eu acordo pela manhã, do que eu me alimento? Que tipo de pensamento eu tenho? E isso gera energia, gera vibração, e vocês podem observar assim, eu acordei bem, tive uma notícia boa. Eu me sinto bem, eu me sinto disposta, eu tenho vontade de conversar, eu estou sorridente. Aí chega uma notícia ruim. Eu fico triste, não quero saber de nada. Não fale comigo, nem pelo WhatsApp, porque não dá, sabe? Percebe uma casa sem dono? Sabe? Eu não sou dona do meu mundo. Por quê? Porque chega a raiva, toma conta de mim. Chega a decepção, toma conta de mim. Fulano brigou comigo, me xingou no trânsito. Toma conta de mim. Entende? Então, eu sou uma casa sem dono. A minha mente é o quê? Meu espírito não é dono dessa casa, sabe? Então, a gente é muito influenciável. Meu filho não atendeu meu telefonema. Não gosta de mim. Olha o coitadinho. E é engraçado que a gente gosta tanto de sofrer, parece que a gente fica se acalentando, né? Acalentando a dor. Que triste, que bom sentir isso. Mas não é verdade, sabe? E a gente não percebe, porque a gente cria esses hábitos. Quer ver o hábito de reclamar? Reclamo de tudo. Hoje está chovendo. Hoje tem sol. Tem que ser tudo como eu quero. É um defeito que a gente tem, eu também tenho, né? Tem que ser como eu quero. Se não for como eu quero, não é bom. Percebe como a gente dificulta a vida da gente? A gente não aceita o outro como ele é. Isso tudo tá interligado, sabe? A gente está falando da lei, pode parecer que eu estou fugindo do assunto, mas essa forma de agir determina o meu amanhã, o meu futuro, né? Então, vamos em frente, porque senão não vamos terminar nem hoje, nem na próxima. Para ser compreendida, é preciso concebê-la, a lei, né?
em função das vidas precedentes, que a prepararam, que a gente já falou, e das vidas futuras que a completam. O presente não pode ser explicado senão como fruto do passado. Aí entra as reencarnações e as minhas vivências nessa vida, inclusive. Das ações livremente desencadeadas, cujas consequências são agora o que chamamos de nosso destino. Da mesma forma que o passado representa a semeadura do presente, o presente, ou seja, o que eu faço hoje, o que eu penso, o que eu sinto, representa a semeadura do futuro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verifica-se assim este jogo complexo de semeadura e colheita, entrelaçadas em cada momento da nossa vida. Então, nessa última parte, nesse último parágrafo, a gente é maravilhoso, porque assim, ó, tudo que eu estou fazendo hoje determina o meu futuro, determina o meu amanhã. E olha quantas possibilidades a gente tem, gente. São muitas probabilidades, muitas possibilidades, desde que eu lance trajetórias positivas, ou seja, eu lancei uma força através de um pensamento, de uma ação, e essa força só vai se esgotar quando essa energia se acabar. Entende? Então, a partir do momento que eu faço, eu preciso saber que eu sou responsável por essa colheita. Então, ele diz, esta é a lei de Deus e ninguém pode modificá-la. Então, não é porque assim, eu não vou mais fazer esse curso, não. Ok. Eu sou ateu. Ok. Sou católico, sou evangélico, o que eu quiser ser. Eu estou sob a lei de Deus. Não está ligado à religião, compreende? Não é uma coisa simplesinha. Não estou afim de saber disso, não. Quanto mais eu souber, mais eu vou querer saber, porque melhor eu vou saber me movimentar na minha vida. Então, ele diz, esta é a lei de Deus e ninguém pode modificá-la, mas dentro desta lei somos livres para nos movimentar à vontade. Assim, somos ao mesmo tempo livres e dependentes. Por quê? Porque eu sei que a minha liberdade, o que eu fizer, vai trazer uma consequência. Temos o poder de nos arruinar ou de nos salvar, como quisermos, mas não podemos alterar a lei, porque ela é imutável. E a nossa ruína ou salvação fica fatalmente sujeita às normas da lei de Deus. Ali na figura diz assim, né? Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Do Chico Xavier. Então, isso quer dizer o quê? E aí nós vamos trabalhar detalhadamente depois. Como é o pensamento, como é que funciona o pensamento. Nós vamos trabalhar muitas coisas de Krishnamurti, que ele fala do autoconhecimento. É muito bacana, gente. Hoje é um primeiro momento, né? E eu espero que realmente vocês persistam, porque, assim, ó, é uma mudança... a gente sempre falava lá no presencial, né? Que quem permanece no curso obrigatoriamente muda, porque tu acaba tendo um conhecimento que te deixa tão perplexo. Quando eu tive contato com a lei de Deus faz algum tempo, é como se eu tivesse descoberto, sabe, um tesouro. Eu me senti dessa forma, porque assim, tudo que eu olhava para a vida de uma forma, como se, meu Deus, as coisas não fazem sentido, sabe? Por que a gente sofre? Por que tem pessoas que nascem de um jeito, outras nascem de outro, outros, sabe, tem tanta dificuldade, outros não. E quando a gente começa a entender esse mecanismo todo, todas as coisas começam a fazer sentido, começam a se encaixar. E aí dá aquele, poxa, realmente Deus está cuidando de todos nós, né? Eu costumo dizer que é como se quando uma mulher está gestando um filho, que a criança depende totalmente da mãe, para tudo, né? Para respirar, para comer, para tudo, o amor. Então, Deus, na vida da gente, é como uma mãe que gesta um filho, que dá tudo para a gente. A gente está, sem saber, a gente está
protegido, ligado, alimentado por essa força maior. Alguém quer falar alguma coisa, Jorge? Ô, Cris, eu queria só aproveitar essa imagem, e essa página aí para dar um alô para as pessoas que estão começando hoje, porque o nosso universo ele é dualístico, né? Como está colocado ali. E como foi colocado ali, eu tenho duas posições perante a lei. Uma de revolta, que me leva à destruição, me leva à morte, e vamos entender morte aqui, não a morte física, mas a morte no sentido de eu ter doenças, de eu ter privações, de eu ter dores, de eu ter processos expiatórios, de tudo que é ruim que possa me acontecer, morte, mágoa, ressentimento, ódio, e tudo que é vida é tudo que é felicidade, alegria, saúde, paz, abundância. Então, assim, se eu estou na lei, eu tenho abundância, eu tenho felicidade e paz. Se eu não estou, eu tenho destruição. E isso é uma escolha que todo mundo está fazendo, todos os momentos da vida, em tudo que você estiver fazendo. Você vai estar escolhendo ser feliz ou não, viver em abundância ou em privação, viver em paz ou em guerra. E é o que ele fala ali, a lei não se altera, você pode fazer o movimento que você quiser, porque você tem livre-arbítrio, você pode arbitrar no presente aquilo que você quer fazer, no futuro. E aí entra em cena a lei de responsabilidade. O caminho que você escolher, a responsabilidade é total tua e as consequências também. Se as consequências forem boas, você vai ter felicidade. Se forem ruins, você vai ter tristeza. E é isso que todo mundo precisa estar atento. Tudo, absolutamente tudo que você está fazendo, em cada instante, cada pensamento, cada reação, cada ação, tudo, você está fazendo uma escolha entre ser feliz e não ser feliz. Por isso que o único responsável é você mesmo. É o único. Não tem mais ninguém. Porque ninguém pode escolher por você. Ninguém pode escolher por você. Só você pode fazer isso. Então, é bom ficar atento a isso. E o nosso universo, ele é isso. Ele é dia e noite, ele é homem e mulher, ele é dualístico. Então, você está aí, como está ali naquele caminho, e você tem duas possibilidades que você vai escolher. Ok? Então, cuidado com o que você está escolhendo. O teu futuro depende disso. Era isso, Cris. Obrigado. De nada. Só lembrando, né, gente, quando ele diz aqui, né, poder de arruinar ou de nos salvar. E ainda tem a questão dos pensamentos e os vínculos que a gente faz. Porque quando a gente pensa, pensamento é vibração. A gente se vincula com outros seres, né? Existe a questão do campo, é como se assim, eu penso positivamente, seja aí, imaginem o que cada um quiser. É como se o meu pensamento, ele fosse para o universo, se juntasse lá com um monte de outros pensamentos semelhantes e retornassem para mim. Então, se eu tenho pensamentos positivos, porque aí eu tenho um pensamento a cada batimento cardíaco, é isso, né, Jorge, se eu não me engano? Olha quantos pensamentos eu tenho por dia, e eu me vinculo com encarnados e com desencarnados. Entende? Olha a gravidade da situação. Né? O que eu faço comigo? E se eu penso negativamente, eu sou aquele cara que reclama, que tem raivinha, que xinga todo mundo, que nada tá bom. O que acontece é a mesma coisa. Meu pensamento é energia, é lançado para o universo, volta para mim com uma força mais intensa e, além de tudo, ainda me vinculo com desencarnados da mesma vibração, né? Olha só a bagunça que a gente consegue fazer na vida da gente. A lei regula os movimentos de tudo que existe e do homem também. Conhecê-la quer dizer conhecer as regras do jogo da vida, isto é, a ciência da própria conduta.
A arte de evitar os movimentos errados e fazer os certos, para fugir do dano próprio e atingir o melhor bem-estar possível. Isso é tudo que a gente já falou até agora, né? Então, tá tudo na minha mão. Eu posso conhecer, querer conhecer e fazer a coisa certa, ter uma conduta apropriada ou não. Né? E eu tendo uma conduta apropriada, o que acontece? Eu evito movimentos errados e faço os certos. Então, eu acabo tendo um melhor bem-estar possível por conhecimento. O Pietro Baldi, ele dizia, no livro Pensamentos, depois a gente vai postar no grupo para quem quiser ler, que existe 3 níveis de conhecimento da lei. E que no último nível é possível eu prever o futuro. Por quê? Porque eu conheço tão bem o mecanismo todo, eu conheço tão bem as regras do jogo, que eu consigo, se eu conheço a vida daquela pessoa, a forma como ela pensa, como ela age, eu consigo saber qual vai ser o futuro dela. O que vai acontecer com ela no futuro. A gente vai trabalhar na próxima aula ou na outra, um estudo de caso, que aí vai ficar muito claro para vocês como que funciona a lei. Porque não é uma coisa mirabolante, assim, mirabolante no sentido de, um acontecimento. Não, ela está nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos. É indiscutível a superioridade do homem que possui este conhecimento, em comparação com quem na luta pela vida não possui. Ou seja, ele está falando de quem conhece a lei e quem desconhece a lei. O primeiro tem muito mais probabilidade de alcançar sucesso do que o segundo. Para quem conhece a lei geral, é possível colocar-se dentro dela na devida posição, evitando as dolorosas consequências de uma posição errada. Gente, isso se aplica a tudo. Tudo, o que eu posso dizer assim, ele dá um exemplo num dos livros. Tem alguém com o microfone ligado, deixa eu só ver quem. Som tá todo mundo. Não tá. E ele diz assim, até na construção de uma empresa. Vamos usar um exemplo bem material, né? Eu vou abrir uma empresa, vamos supor. E esse dinheiro que eu vou usar para construir essa empresa, ele vem de uma fonte ilícita. A criatura que desconhece a lei entende que está tendo ganhos momentâneos e fica feliz. Nossa, estou ganhando dinheiro fácil, né? Tudo bem que não vem de uma fonte muito lícita, mas está me servindo, né? Vou abrir a minha empresa. O conhecedor da lei, ele sabe que esse dinheiro ilícito não vai gerar uma empresa saudável. Gente, isso é matemático, tá? Não é a história da carochinha. É matemático. Então, eu uso uma força negativa até para construir uma situação ali positiva, entre aspas. O meu resultado jamais vai ser positivo. Momentaneamente, ele até pode ser, né? Porque a gente vive na superfície. Então, eu posso ganhar dinheiro por um tempo, depois lá na frente acontece uma situação negativa, existe uma queda, e aí eu me pergunto, poxa, mas eu fiz tudo tão direitinho, por que será que isso aconteceu comigo? E aí eu não paro para olhar como que eu comecei isso tudo, que forças que eu utilizei, sabe? Então, isso está em tudo. Quando a gente começa qualquer situação que seja, desde da mais ínfima, de uma conversa, de um relacionamento, até uma coisa muito maior. Então, não existe uma plantação ruim com uma colheita boa. Não existe. O homem comum acredita viver no caos, onde procura impor a própria vontade a tudo e a todos. Mas, de fato, não é assim. Esta suposição é fruto de sua ignorância. Então, o que acontece? A maioria de nós acredita que vive num mundo sem regras, né? Onde os astutos sempre vencem, porque a astúcia é a lei predominante no nosso mundo, é a força e a astúcia. A gente só mudou um pouquinho, porque a gente não pode mais pegar o tacape e dar na cabeça um do outro, né? Porque tem as leis,
porque a gente vai preso, porque chama a polícia e tudo mais. Do contrário, eu acho que não seria muito diferente. E aí a gente utiliza a astúcia. A gente engana de forma astuciosa, né? E isso a gente vai falar de astúcia futuramente, mas é muito interessante porque a gente, eu não, né? Eu sou tão certinho, não. A gente usa de astúcia o tempo inteiro. Então, são essas correções. A vida pede para a gente retidão. E a gente está na força e na astúcia. Compreende? Então, quando a gente começar a entender todos esses mecanismos, o que cada coisa dessa significa e o quanto pesa na vida da gente, e quando a dor chega, a gente precisa olhar para essa dor e entender o que ela quer me dizer. É uma das coisas que eu aprendi no decorrer desses anos aí, quando alguém chegar para mim e diz assim, Cristiane, tu estás tão irritada, né? Antigamente eu dizia, eu irritada? Imagina, tu que é, não sei o que e tal. Hoje eu olho e digo, poxa, eu estou irritada. Vamos olhar para dentro de mim e ver o que está acontecendo. Isso é uma informação preciosa, por quê? Porque a vida, Deus coloca na vida da gente instrumentos. E a gente pega o instrumento e chuta, né? E xinga. Às vezes é um marido, é um filho, é a mãe, ou é um amigo, sabe? E Deus está dizendo para a gente, minha filha, estou te dando uma informação, escuta, muda. Mas eu sou o quê? Resistente? Eu não, imagina, orgulhosa, né? Imagina eu assim. E se a gente olhar, escutar essa informação que está recebendo agora e começar a se olhar, vai muitas vezes levar um susto, né? De ver o quanto que a gente é tudo isso. E eu me incluo nisso junto, né? Não estou isenta de nada aqui. Cris, eu gostaria de comentar duas coisas. Pois não, minha querida, e faltam já A 10 primeira, minutos, estava na hora da gente... isso. A primeira é que falta aqui no meu relógio 11 minutos para a gente encerrar nossa aula. E a segunda é que, em relação a ver, né, reconhecer todos esses sentimentos, pensamentos, ações, é importante que a gente fuja deles e sim os observe. O que eles querem nos dizer? Quando eu estou irritada, eu não tenho que pensar ou com pensamentos negativos. A minha primeira ação, depois de começar a ter um contato com isso, é julgar que isso é uma coisa ruim e que isso vai atrair coisas ruins e que eu não quero isso. Então eu começo a fugir disso, ao invés de ter a compreensão do que isso significa, qual é a informação que isso me traz, eu simplesmente nego essa característica, tá? Então é muito importante que quando a gente comece a olhar para dentro e a observar os nossos padrões, que a gente entenda o que eles querem nos dizer e não que a gente os negue. Então, quando eu estou irritada, é como a Cris falou, por que eu estou irritada, né? O que está gerando esta irritação? Não simplesmente falar, eu não posso ficar irritada. Não, eu tenho que ter pensamentos positivos. Eu tenho que pensar que eu vou conseguir. E sim, acolher esse sentimento e observá-lo. Esse é um dos primeiros passos, né? Quando a gente nega alguma coisa, a gente não consegue trabalhar em cima desta coisa. Então, não há transformação dentro disso. Muito bom, Tati, bem lembrado, porque o que a gente vai falar disso futuramente também sobre a sombra, né? Que são as nossas sombras. Então, se eu olho para o meu lado irritadinha, né? E eu afasto de mim, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse jogando a sujeira para baixo do tapete. Né? E essa parte, a gente diz que é a fragmentação, né? Então, essa parte irritada também é a Cristiane, né? Então, eu preciso olhar para ela com amor e compreender o que está acontecendo e transformar. E não simplesmente não querer olhar e não quero falar sobre isso, sai? Não quero pensar, só quero pensar coisa boa. É bem isso que a Tati falou. E não é dessa forma com que a gente vai conseguir resolver. Porque isso só faz com que a gente fique cada vez mais complicada, né? Acho que a Helena quer falar, é isso?
Xande. Isso, ela pediu para E agora? falar. Gente, só um pouquinho que agora a primeira interação assim tem que descobrir como é que funciona aqui. Pode falar, Helena. Então tá, boa noite a todos, né? Boa noite. Primeiro, assim, só enfatizar mesmo, né? Para quem não me conhece, eu participei do Grupo Equilíbrio, fui muito resistente no início, mas enfim, isso é um detalhe, dizer que Deus não desiste da gente, né? E no início lá, as pessoas diziam, não, mas tu tá no curso, tu tá aqui porque tu foi escolhida, tá na hora de tu virar esse jogo, né? E é isso que eu gostei de dizer a todos, né? Que ninguém está aqui por acaso, até porque o acaso não existe, na verdade. E dizer assim que quando a gente resolve, né, não se revoltar e aceitar, né, as coisas que nos acontecem, é impressionante como é que eu vou dizer, como o bem acaba vindo junto, entende? As coisas se resolvem, né? A aceitação e a não revolta ajuda a resolver os problemas. A solução aparece de forma bem simples e a gente fica assim até encantado em algumas situações, né? E segundo assim, ó, em relação ao que a Tati falou, usando o exemplo da irritação, eu estou irritada, tá? Mas por que eu estou irritada, né? Eu até já coloquei isso muitas vezes. E a maioria das respostas a gente não vai ter, né? Porque é difícil ter a resposta para tudo. Então, o que a gente faz? Pergunte a Deus, coloque para Deus, né? Me mostre, Deus, o que eu preciso ver, né? Isso. Ou pelo menos se entregue para Ele, confiar. Confiar em Deus e se entregar para Ele é a chave que eu acho que para mim, né, foi a maior das experiências e, como eu sempre digo, foi um divisor de águas e mudou muito a minha vida, com a graça de Deus. Eu gostaria que essas experiências acontecessem com todos, porque é muito bom a gente poder experimentar coisas novas, experimentar a presença de Deus, experimentar o cuidado de Deus na vida da gente. E é simples, basta a gente não se revoltar, né? Não se ficar se vitimizando e achando que o mundo está contra nós, que isso não é verdade, né? Era isso. Valeu, Helena, obrigada. A Helena fez parte... Oi? Eu só queria fazer um protesto aqui, porque esse negócio de que é fácil foi eu que falei. E agora a Helena está me copiando e repetindo. É simples assim, Jorge, simples Quando eu assim. falava que era fácil, era simples, ela queria quase me bater, né? Então, hoje eu fico surpreso de vê-la dizer que é fácil e simples, né? Graças a Deus. Que bom. Mas levou 2 anos, mas tudo bem, né? É bom que tem gente que leva a vida toda e não consegue. Se em 2 anos conseguiu, está no lucro. Então, gente, a questão que a Helena, agradeço a contribuição dela, né? Porque a Helena foi, como ela mesma disse, ela foi uma pessoa bem resistente e é minha amiga, né, pessoal? E acho que posso aqui dizer que ela é um grande exemplo de mudança. E não é poucos problemas que ela tem, né, Helena? Não são poucos, são vastos aí. E eu queria também pedir para, assim, quando a gente começa a experimentar, na verdade é um pedido, né, de que experimentem mudar um pouquinho o pensamento. Porque quando a gente começa a fazer diferente, a mente da gente está tão acostumada, ela é tão mecânica, ela é mecânica, né? Mecânica e simbólica, mas a gente está tão acostumado a pensar de um mesmo jeito e ter as mesmas reações, que a partir do momento que a gente começa a experimentar novos pensamentos e novas ações, a vida traz para a gente um retorno diferente. E quando vocês começarem a experimentar esse tipo de coisa, vocês vão lembrar assim, ó, pô, ela falou lá e é verdade, né? Porque o que acontece? Eu dou e recebo do mesmo. Eu dou irritação, eu recebo irritação. Eu dou raiva, eu recebo raiva. Vamos experimentar dar um pouquinho de compaixão para o outro, um pouco de amor, para ver o que eu recebo. Que tal a gente tentar fazer essa experiência para comentar na semana que vem, né? Quando alguém vier para mim com irritação, eu dou um pouco de compaixão, ou seja, eu olho para aquela criatura e, puxa, por que deve estar com um problema para estar dessa forma, sabe? E começar a olhar para o outro com um pouco mais de amor, porque quando a gente começa a olhar em profundidade, para de ver a superfície,
é muito interessante, porque eu vejo naquela criatura, eu paro de olhar o que ela traz aparentemente e vejo que ela tem medo, insegurança, angústia, entende? Eu deixo de olhar para ela só a aparência. Eu consigo olhar um pouquinho mais para dentro e aí eu começo a ter compaixão. Eu começo a mudar a minha forma de pensar. Que horas são? Faltam 3 minutos. Quer falar mais alguma coisa, Jorge? As meninas? Eu só queria lembrar a todos também que nós vamos ter uma aula, como você falou que vai ter a aula referente ao que a Tati Tessarola falou, de observar, né? Nós vamos ter uma aula sobre observar, porque é uma das coisas que Jesus falou. E lá em Mateus, o Mateus é muito claro quando ele diz assim, olhai, vigiai e orai. E é isso que nós vamos dar uma aula referente a isso. Como você estar consciente do que está acontecendo na sua consciência. E como fazer isso. Era isso, Cris. Acho que é bom, não sei se a Claudine está por aí, se ela queria falar alguma coisa, a Tati Tessarola, a Maria. Maria não falou nada, né? A Tati Rocha não se apresentou. A Tati Rocha está por aí? Eu tô. Ô, minha querida, abra sua câmera e se apresente para as pessoas, por favor. Sim, senhora. Sim, senhora. Deixa eu arrumar aqui o vídeo. Eu tô aparecendo porque eu não me vejo, gente. Aqui. Devo estar, né? Tá aparecendo, aparecendo, já vi que sim. eu tô. Deixa eu limpar aqui. Já Oi, tá gente. de compartilhar a tela, que a pessoa que estiver falando, Onde? ela faz Deu. stop share. Vermelhinho. Aí. Pode falar. Deu. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Tatiane, né? Mas nós temos 2 Tatis aí, então acabam me chamando pelo sobrenome também. Então, eu sou a Tati Rocha. Enfim, entrei fazendo parte do grupo de jovens. Quando eu entrei, não conseguia nem, estava com tanta perturbação e, enfim, né, que eu não conseguia nem, enfim, interagir, falar meu nome, não conseguia nada. E com muita persistência, com muita paciência de todo mundo e com muito amor, as coisas foram fluindo e foram dando certo. E hoje a gente está aqui tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente dessa nossa trajetória com você. Então a gente fica muito, muito feliz. É isso. Tá bom, querida, que bom. Então tá, eu vou... Ô, Tati, já que tu tá aí no final, já são 9 horas, né? Gente, assim, ó, o último recadinho, a gente vai... É tudo muito novo para nós, a questão de ser, assim, online. Então, essa aula foi gravada, nós vamos estar postando amanhã no grupo, porque muitas pessoas pediram para postar, porque não conseguiram estar aqui com a gente nesse momento, né? E é isso. E a gente vai também postar o livro Pensamentos, do Pietro Baldi. É uma leitura muito interessante, quem puder ler, tá? E o vídeo no YouTube. E a gente põe o link, né? Isso. Quando tiver upado no canal, dá para mandar o link pro pessoal. Isso. Então, o Xande aqui, o Alexandre está dizendo que a gente vai postar no YouTube e depois passa o link pro grupo. Né? Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês e dizer que esse projeto é uma inspiração da espiritualidade, né? E a gente está muito feliz de ter vocês todos aqui conosco. E é isso, aí eu vou pedir para a Tati, então, fazer a oração de encerramento para a gente, tá ok? Uma boa noite para todos e muita gratidão. Não vai chorar? Não vou chorar. Para quem não sabe, a Cris e a Claudine são as choronas oficiais do grupo, tá? Nossa, eu achei que a gente ia ter essa fama um pouco mais pra frente, assim, mas já ficou no primeiro dia. Já. Coisa, né, Cloma? Tá bom, não tem problema.
Então vamos lá, vamos sentar confortavelmente na cadeira ou em qualquer lugar que a gente esteja, soltar o corpo, sentir o nosso coração e agradecer a Deus por essa primeira noite de muitas aqui reunidas, rezando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar dos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males, e que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por encerrado o curso na noite de hoje, e semana que vem a gente se encontra. Ai, gente. Muito obrigada a todos. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.